Como o poder sempre manipulou a consciência humana. Aqui é o arquivista. Muito antes de existir qualquer forma organizada de governo, o poder já havia aprendido algo essencial sobre o ser humano. Controlar corpos exige vigilância constante, energia contínua e conflito visível. Controlar mentes cria obediência automática, silenciosa e duradoura. Desde o início da história humana, o poder não nasceu da força bruta, mas da interpretação da realidade. Nos primeiros agrupamentos humanos, sobreviver dependia de cooperação absoluta. Um grupo só permanecia vivo se todos reagissem de forma coordenada diante de ameaças invisíveis, como predadores, fome, doenças e fenômenos naturais imprevisíveis. Nesse contexto, quem interpretava o mundo para os outros ocupava uma posição central. Não era o mais forte, nem o mais agressivo, mas aquele que explicava o que estava acontecendo. Aquele que oferecia uma leitura do caos. O trovão deixava de ser apenas um som e se tornava um aviso. A seca deixava de ser ausência de chuva e se tornava mensagem. A enchente deixava de ser um fenômeno natural e passava a ser sinal de correção. O desconhecido precisava ser explicado, porque o caos gera medo, e o medo desorganiza. O poder nasceu exatamente aí. Não como violência explícita, mas como narrativa compartilhada. Quem oferecia sentido oferecia segurança. Quem oferecia segurança ganhava autoridade. E quem ganhava autoridade passava a orientar comportamentos, decisões e valores. A consciência humana prefere uma explicação imperfeita ao vazio absoluto. O vazio gera angústia. A explicação, mesmo incompleta, gera alívio. Essa necessidade profunda foi explorada desde o início da história humana. O poder aprendeu que, quando uma explicação é aceita como verdade, ela passa a organizar o comportamento coletivo sem necessidade de coerção direta. As pessoas não precisam ser forçadas. Elas passam a agir de acordo com aquilo em que acreditam. Nesse estágio inicial, obedecer não parecia submissão. Parecia sobrevivência. A manipulação não era percebida como controle, mas como proteção. Esse é o padrão mais antigo do poder. Controlar oferecendo sentido. O grupo que acreditava em uma narrativa comum se tornava mais coeso. A coesão aumentava as chances de sobrevivência. Assim, crença e sobrevivência se fundiram. Questionar a narrativa passou a representar risco, não apenas social, mas existencial. O poder entendeu cedo que não precisava convencer a todos. Bastava convencer o suficiente para que o grupo regulasse a si mesmo. A consciência coletiva começou a se moldar em torno de ideias aceitas como naturais. Essa foi a semente do controle psicológico. Invisível, silencioso e eficaz. Com o surgimento das primeiras civilizações, o poder ganhou escala. Grupos pequenos se transformaram em cidades. Cidades se tornaram reinos. Reinos se tornaram impérios. Quanto maior o grupo humano, maior a necessidade de controle simbólico. A força física já não bastava. Exércitos controlam territórios, mas não controlam consciências. Para governar muitos, era preciso algo acima da vontade humana. Era preciso transcendência. O poder se associou ao sagrado. Reis passaram a governar em nome dos deuses. Leis passaram a ser apresentadas como vontade divina. A ordem social deixou de ser vista como construção humana e passou a ser percebida como reflexo da ordem do universo. Questionar a autoridade deixou de ser um ato político e passou a ser um pecado. A desobediência não era apenas crime, era falha moral, espiritual e existencial. O medo deixou de ser apenas físico e passou a ser interno. Essa foi uma das manipulações mais eficientes da história humana. Quando o poder se apresenta como inevitável, ele se torna inquestionável. Quando se apresenta como sagrado, ele se torna intocável. Símbolos não eram decoração. Eram linguagem psicológica. Templos imponentes criavam sensação de pequenez. Vestes diferenciadas separavam o comum do superior. Rituais repetitivos condicionavam a mente à obediência automática. A consciência coletiva foi treinada para aceitar hierarquias como naturais. Alguns nasceram para mandar, outros para obedecer. Essa ideia foi repetida por gerações até parecer parte da própria realidade. O poder percebeu que não precisava vigiar todos.
Bastava ensinar as pessoas a vigiar a si mesmas. A culpa tornou-se uma tecnologia psicológica extremamente eficiente. A consciência humana passou a julgar não apenas ações, mas pensamentos, desejos e intenções. A mente virou um tribunal permanente. O indivíduo passou a se punir antes mesmo de agir. A repressão tornou-se preventiva. O medo passou a operar antes do pensamento consciente. Quando alguém acredita que até seus pensamentos são condenáveis, o poder não precisa mais intervir. O autocontrole faz o trabalho. A identidade humana começou a ser moldada pela obediência. Ser bom passou a significar obedecer. Ser maduro passou a significar aceitar. Questionar passou a ser visto como perigo. Regras podem ser quebradas. Identidades são defendidas. Quando a submissão vira identidade, o controle se perpetua sem resistência. Com o avanço da ciência e o declínio do sagrado explícito, muitos acreditaram que a humanidade havia se libertado do controle mental. Mas o poder não desapareceu. Ele se adaptou. O discurso deixou de ser divino e passou a ser racional. Não se dizia mais obedeça porque Deus quer. Dizia-se obedeça porque é lógico, eficiente e normal. Ideologias políticas, econômicas e sociais passaram a moldar consciências. A promessa deixou de ser salvação espiritual e passou a ser progresso, produtividade, sucesso e pertencimento. O controle tornou-se mais sutil. Não havia mais uma figura central facilmente identificável. O poder se espalhou em sistemas, normas sociais, expectativas invisíveis e padrões de comportamento. A consciência humana passou a se comparar constantemente. Quem não se encaixava sentia inadequação, culpa e fracasso. Não por punição direta, mas por exclusão simbólica. O poder moderno não grita. Ele sugere. Ele orienta. Ele molda desejos. Talvez o maior triunfo do poder tenha sido convencer a consciência humana de que ela é completamente livre. A liberdade passou a ser definida como escolha entre opções previamente delimitadas. Você pode escolher qualquer caminho, desde que seja um dos caminhos oferecidos. A consciência sente que decide, mas raramente investiga a origem de seus desejos, medos e ambições. O poder não diz o que pensar. Ele define o que é pensável. Quanto menos o controle é percebido, mais eficiente ele se torna. O excesso de informação substituiu o silêncio. A distração substituiu a reflexão. O ruído constante impede a observação profunda. O poder aprendeu que não precisa mais censurar. Ele pode saturar. Mas o controle nunca é absoluto. Ao longo da história, sempre houve momentos em que a consciência humana começou a se observar. E toda vez que isso acontece, o poder perde invisibilidade. Observar não é destruir tudo. Não é negar todas as estruturas. É perceber. É distinguir o que foi herdado do que foi escolhido. É reconhecer narrativas internas que nunca passaram por exame. A ruptura não começa com revoluções externas. Começa com clareza interna. Quando a consciência entende que nem todo pensamento é verdadeiro, nem toda crença é natural, nem todo medo é necessário, algo se desloca silenciosamente. A observação consciente enfraquece o controle invisível. Onde a percepção, o poder perde eficiência. Talvez o próximo estágio da humanidade não seja tecnológico, mas perceptivo. Uma consciência capaz de reconhecer quando está sendo conduzida. O poder sempre existirá. A diferença está em obedecer inconscientemente ou observar com clareza. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se deseja, mas compreender por que se deseja. O padrão se repete. Se este arquivo fez sentido para você, curta o vídeo e siga a página. Outros registros da consciência ainda aguardam ser revelados.